Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal Segredos do Oculto. Se você ainda não me conhece, meu nome é Poliana e hoje eu resolvi fazer um vídeo um pouquinho diferente. Eu senti no meu coração de fazer e eu vim falar com vocês a respeito de uma questão que muitas pessoas têm dúvidas, que é sobre a diferença entre uma intuição e uma premonição. Por que eu vim falar isso? Porque às vezes, durante as consultas de tarô, de numerologia, né, mapa de numerologia, as pessoas indagam muito perguntas. Quando a gente está tirando ali as cartas, elas falam: meu Deus, eu pensei nisso há um tempo atrás e realmente aconteceu. Como que é isso? Ah, eu sonhei com fulano e fulano fez isso, né? Então surgem muitos questionamentos a respeito da diferença entre o que a gente pode definir como intuição e o que a gente pode definir como premonição. Vamos lá. Por que eu resolvi fazer o vídeo? Eu sou uma pessoa que esse ano eu vou fazer 37 anos e durante a minha vida eu tive muitas, digamos assim, percepções, visões que, e muitas vezes delas, infelizmente, vieram a acontecer. Por exemplo, quando eu era criança, eu tive episódios, né, de meu avô estar doente, meu avô por parte de padrasto, e eu estava na escola, eu devia ter uns 12 ou 13 anos, e a gente saía da escola, por exemplo, 5h30. E eu me lembro muito bem que num dia, era 5h15 da tarde, eu estava lá na sala de aula estudando, e eu escutei o meu avô perfeitamente me chamando. E me deu aquela angústia, aquele desespero, porque o meu avô estava internado, né, estava doente. E eu lembro que eu pedi para a professora me deixar sair mais cedo. O hospital, inclusive, era próximo da escola. E aí a diretora ficou muito brava comigo. Era uma escola de freiras, né, que tem aqui na cidade, uma escola católica. E aí a professora falou assim: não, você não vai sair, o horário é 5h30. E eu insisti: professora, por favor, falta 15 minutos, me deixa sair. Mas sabe, com aquela angústia, vontade de chorar? E a professora me segurou. Quando eu saí, eu lembro que eu nem entrei no ônibus. Eu corri para o hospital. Naquela época não tinha celular, a gente não tinha essas comodidades para avisar a mãe, nada. Eu corri para o hospital, porque eu senti uma angústia muito grande. Aí quando eu cheguei no hospital, umas 5h35, 5h40, porque era bem perto da escola, tinha uns tios meus lá, uns primos, e meu avô tinha falecido às 17h15 da tarde. Exatamente na hora que eu ouvi a voz dele na sala de aula. E eu me lembro que o meu padrasto, que já faleceu, que era meu pai, assim, o amor da minha vida, ele falou assim: a última pessoa que o vô chamou, que ele se lembrou, foi você. Só que naquela época eu não fazia ideia que isso era um sentido, né? Então chorei, fiquei triste, tal, lamentei. Passado algum tempo, um dia eu tava em casa, dormindo normal, eram umas 2h e pouco da manhã, eu acordei apavorada. Mãe, eu sonhei com a avó, com a esposa do meu avô, passado já algum tempo. E ela: que foi? Eu falei: avó, mas assim, angustiada. Isso era umas 2h e pouco da manhã. Quando foi 3h20, bateram palma no nosso portão para falar que a minha avó tinha falecido. Então, assim, isso são, eu não diria que são premonições, porque é intuir e aquilo já está acontecendo, né? A intuição, como que ela funciona? Ela não necessariamente vai vir por sonho. Por exemplo, sua família te convida para um evento. Ah, vai ter uma festa na chácara tal. E aí vem, naquele mesmo instante, vem um negócio na sua mente, vem um sentimento de angústia, alguma coisa. E aí não vai. É algo pedindo, te puxando para não ir. Ou seu filho tem um evento na escola e você sente aquela certeza que não é para ir. E como já aconteceu comigo, de eu não deixar meus filhos participarem de eventos e depois descobrir que uma criança lá caiu, alguma coisa assim. A intuição, ela te avisa quase que de impulso.
tá? A intuição, ela fala muito com a gente sobre o caráter das pessoas. Você nunca viu uma pessoa, alguém te apresenta, essa pessoa vem te pedir um serviço, um trabalho, te propor uma sociedade, qualquer seja o aspecto. E você tem uma certeza muito grande de que não é para aceitar. Geralmente, se você teima com a sua intuição, e talvez quem assistiu o vídeo vai entender do que eu tô falando, é aquilo que você sentiu, o universo vai te provar que era realmente um aviso, né? Eu tive situações de festas de família onde eu tinha certeza que eu não era para ir. Aí eu falava assim para meus filhos, meu marido, eu não quero ir. Ai, não quero, não sei. Ai, larga de ser chata, vai estar a família toda lá, e por que você não quer ir? Aí você pega e insiste em ir para não desagradar as outras pessoas, e nesses eventos ter brigas, pessoas machucadas, a família depois ficar um tempão sem se falar, entende? Então a intuição, ela não conversa com você só por sonho, tá? Ela é aquilo que vem e te traz uma certeza. Não é só uma falta de empatia, não é só você não simpatizar, por exemplo, com uma pessoa, porque isso existe. Nem todo mundo, né, simpatiza conosco, como a gente também, a vibração às vezes não bate com de outras pessoas, o que não tem a ver com intuição, é só uma falta de empatia. A intuição não, ela é diferente. Se você está pensando em abrir um negócio, se você está pensando em se casar, se você está com qualquer coisa que seja muito importante, vem algo que é muito forte no seu coração, eu sempre digo para os meus consulentes, respira fundo, se acalma, não toma o impulso ou a ação na hora que você sente, tá? Não tome esse impulso na hora, porque às vezes você pode agir, machucar alguém, ser grosso, ou até mesmo se ferir, ou se deixar de ir em algum lugar por impulso. Então, assim, respira fundo. Eu sempre falo, peça ao seu mentor, anjo da guarda, universo, como você se sentir melhor, para que teu coração se acalme e realmente aquilo faça sentido na sua mente. E eu posso te dizer com total propriedade que se você acalmar, se você orar, geralmente essa resposta vem. Agora, premonição. Premonição, geralmente, a gente vê antes, bem antes, tá? Por exemplo, eu tô usando a minha vida como exemplo, tá? Para que talvez você se identifique. Eu fui casada por 15 anos. Infelizmente, em 2018, o meu companheiro, o amor da minha vida, veio a falecer. E o que acontece? A gente passou 13 anos e meio da nossa vida pagando aluguel. E eu sempre sonhava com uma casa de madeira que eu idealizava. Mas eu via a casa, sabe? Eu via a janela, eu via tudo na casa. E a gente chegava num período que a gente achava que não ia ter a casa própria devido às dificuldades financeiras, aos problemas, né? Mas eu sempre sonhava com aquela casa. Até que um dia, o correio da minha mãe nos dá um pedaço de chácara em um sítio, dividiu lá para mim e para os meus irmãos, e para nossa, na época, felicidade, foi possível para a gente fazer uma casa pré-fabricada, foi o que a nossa condição permitia. E quando eu menos esperava, em 2016, eu construí a casa, e a casa era exatamente a casa que desde muito jovem, inclusive, eu sonhava. Então naquele momento foi muito louco você ver aquilo. E durante esses 15 anos de casada também, eu tive um período, em 10 anos, que eu mudei 11 vezes de casa. Todas as casas que eu morava, eu tinha visões, eu tinha sonhos. E aí eu ia na igreja, porque eu queria entender aquilo, né? E o que a igreja fala? Que era demônio, eles iam orar, eles colocavam a mão na minha cabeça e dizia que aquilo era fruto demoníaco. Só que na minha casa, gente, graças a Deus, a gente sempre teve uma vida muito em paz. A gente não fala palavrão, a minha mãe sempre ensinou a gente a ser muito humilde. Então, assim, eu tinha uma crença muito forte em Deus, sabe? E dentro, do que a gente julga certo, cada um à sua maneira, a gente não cultuava coisas ruins ou nada. E eu não entendia. E eu me mudava, porque eu tinha visões,
chegou num certo ponto que eu e meu marido via vultos. Teve uma vez que eu acordei e estavam todos os armários da minha cozinha com as portas abertas, todos. Não tinha uma porta fechada. Na hora a gente assustou, achou que era ladrão e foi um desespero. Até que um dia eu vi uma criança e essa criança começou a aparecer em outras casas, né? Que foi a última vez que eu me mudei por medo. E aí um senhor de uma casa espírita que tem aqui na minha cidade chegou em mim, pegou na minha mão, porque eu fui numa palestra, porque eu já não sabia mais o que fazer. Foi por isso até que hoje eu estou aqui, atuando como taróloga, como numeróloga. Me apaixonei pela espiritualidade, porque eu falo que eu faço parte daquele grupo espiritualista universalista. Hoje eu não defendo uma única bandeira, né? Porque Deus é o todo, né? Então hoje eu não me prendo a nada fixo, mas respeito a religião e a posição de qualquer pessoa. Mas o que me fez mudar foi isso, porque isso que para alguns chamado de dom era visto muito preconceituosamente, sempre me colocava muito medo. E aí esse senhor, seu Orlando, até o nome dele, ele pegou na minha mão na palestra. Ele nunca tinha me visto, gente, nunca tinha me visto. Foi eu e meu marido. Meu marido sempre não era muito de ir na igreja, ele era muito de orar, do jeitinho dele, mas ele não era preso assim aí a cultos, nada. Aí ele chegou e comentou assim pra mim: oi, tudo bem? Falei: tudo bem. A gente tava te aguardando. Demorou, né, pra você vir. Aí eu falei: desculpa, é que eu não entendo muito e tal. E o que te trouxe aqui foi a criança? Daí, que criança? Na hora eu não assimilei, né? Dele, essa criança que tá sempre correndo na sua casa, não sei o que. Aí eu gelei, falei: como que ele sabe? Daí eu falei: o senhor não tá falando dos meus filhos? Ele falou: não, é assim, assim. Daí ele descreveu uma das minhas visões. Ele falou assim: deixa eu te falar, o problema não são as casas. O problema nem é um problema, eu quero te dizer que é você. Você tem um dom e você está um pouco com medo, você está vibrando de uma forma que você não estuda, não entende. E o que acontece? Você tem uma abertura e, por ter essa abertura, alguns espíritos que estão precisando de ajuda, que estão um pouco perdidos, percebem a sua abertura e se aproximam. Só que eu quero te dizer que, por exemplo, essa criança ela não quer fazer mal algum para você. Ela é alguém que já fez parte do seu caminho em outras vidas e ela vem te visitar. Mas se você, a partir de hoje, orar, conversar e pedir para ela que você não tá pronta, você pode ter certeza que vai cessar. E eu cheguei em casa, gente, sem brincadeira. Eu lembro que eu cheguei em casa um pouco chocada. O meu irmão já frequentava, já tinha bastante abertura, assim, entendimento. Aí eu cheguei em casa e orei. Eu lembro que eu pedi assim, falei: Deus, sem graça de falar meu mentor, né? Eu falei: eu não tô pronta. Se for isso, eu não queria ter esses sustos que eu estou passando. Porque, na verdade, eles não têm intenção alguma de te assustar, tá? Mas, por exemplo, uma casa mal organizada, um estresse, os nossos sentimentos, eles sintonizam a vibração de espíritos nessa frequência. Então, eu estava passando por uma fase de dificuldade, então eu vivia estressada, vivia reclamando, reclamava de tudo, vocês não têm noção. Então, quanto mais você reclama, mais você tá clamando de dificuldades. Então, o que aconteceu? Eu cheguei em casa, eu lembro que eu pedi, e foi eu pedir, gente, foi eu falar com Deus, foi eu fazer minha oração lá, a prece, que eu não queria, aquilo cessou. E cessou por bastante tempo. O que não cessou foi os sonhos, como eu disse pra vocês. Só que a partir daquele momento eu comecei a entender. Então, a partir dali eu tive, por exemplo, e diferente, muita gente pergunta: se tem visão, por que não adivinha o número da loteria? Porque as pessoas levam esses dons como uma brincadeira, né? Tem gente que sim, faz teatrinho, faz charlatanismo, faz televisão, usa isso para ganhar dinheiro e na verdade não é isso. Todos nós temos mediunidade, tá? Eu, você. A diferença é que uns afloram mais e outros não. E a diferença é que uns estão prontos e outros também não. E é um direito seu, Deus te deu o livre-arbítrio de não ser obrigado a nada, né? Mas se você puder estudar e entender, isso vai fazer com que você não enxergue
demônios, maldades, porque na verdade esses dons ele vem para nos preparar muitas vezes porque ele vem à frente, porque a gente não é preparado, né, para muita coisa. A gente acha que passar aqui pela terra é as férias, né? Nossa, quer que dá tudo certo. Todos nós merecemos que tudo dê certo. Tanto que eu sou assídua praticante da lei da atração. Qualquer hora eu gravo um vídeo para vocês. Eu tive muitas realizações positivas com ela, mas por aprender a trabalhar a minha vibração. E eu sou uma pessoa que tive muitas dificuldades de me desprender de momentos de dores. Ainda tenho, estou me curando. Mas o que eu quero dizer para vocês? Que a premonição ela vem antes. É um sonho que se torna recorrente. Você sonha com alguma coisa, você acorda de madrugada, toma seu copo d'água, vai dormir e aquele sonho continua. Já teve essa sensação? Se você já teve isso é uma espécie de premonição. É você ver uma pessoa que você nunca viu. Passa ali algum tempo, você conhece aquela pessoa. Só que talvez você nem vai lembrar que você já viu lá no sonho. Você vai ter aquela sensação, eu já vi essa pessoa. Só que você não vai lembrar, mas você já até sonhou com ela. Entendeu? Premonição, ela vem sempre bem antes e geralmente detalhada. Como eu disse pra vocês, eu sonhei com a minha casa, né? Uma vez eu sonhei com meu irmão, e o meu irmão do meio, eu sou mais velha, é caminhoneiro, e eu sonhei com o caminhão, né? Batido, graças a Deus, ele tá bem, tá, gente? Mas ele sofreu um acidente. Só que naquela época eu não dava muita atenção, né? E aí, a gente mudou pra nossa casa, na época muito feliz e tal. E eu sempre sonhava com enchente. Só que aqui na minha cidade, no Paraná, não tem isso, né? Nunca teve, graças a Deus, enchente. E eu sonhava com uma água destruindo aquela minha casa, antes de eu mudar nela. E eu falava pro meu irmão, meu marido tinha muita vontade de mudar pro litoral. Tanto que eu não quis mudar, por medo. Porque eu falei, não, eu sonho muito com uma casa sendo destruída por chuva, eu não quero, não vou mudar. E fiz a cabeça dele, não fomos pro litoral, continuamos aqui lá no sítio. E por 3 vezes eu sonhei com meu esposo, tinha falecido. E eu acordava desesperada, eu chorava e abraçava, beijava, sabe, assim, era um negócio surreal, se eu me emocionar, desculpa. E eu não entendia, e eu ficava desesperada, e eu orava, eu falava, Deus, tira isso da minha cabeça, é medo, porque gerava um medo. Até que então, depois de ter esses sonhos, ele começou a ter falas do tipo, a gente tava programando aniversário, eu não faço mais aniversário esse ano. Ou eu não vou fazer isso. Eu não vou chegar nos 50, sabe, umas coisas assim. Aí eu lembro que 2 meses antes eu peguei e briguei com ele, para de falar isso, que uma hora Deus escuta você falando, que coisa. E no dia 17 de maio de 2018, meu aniversário, o meu marido chegou com um presente pra mim. E meu marido não era de dar presente, a família dele não tinha esse hábito. Era extremamente amoroso, tá? Foi um pedaço de mim, meu companheiro, meu amigo. Mas eles não tinham esse hábito. Era de criação, assim, de não presentear nada. E ele chegou com uma bolsa e uma sapatilha, me dando de presente de aniversário. Gente, eu juro pra vocês, eu abri a caixa, o meu coração apertou. Mas apertou. Na hora eu agradeci, beijei ele, abracei. Mas o meu coração apertou porque a hora que eu tirei a bolsa da caixa, me veio assim um baque que a gente não ia comemorar o nosso aniversário de casamento, que seria dia 23. 4 dias depois. E eu lembro que eu gelei. Respirei fundo, segurei, falei, Deus, não. E sabe assim, não aceitava aquele pensamento, porque ele vem muito detalhado. Quando foi no dia 23 de maio de 2018, às 7 horas da manhã, a gente levantou para tomar nosso café junto, como fazia todos os dias, e ele me disse assim, eu tive um sonho. E eu, que sonho, amor? Dele, nada não. Eu falei, não, eu quero saber. Dele pegou e falou, eu sonhei que uma pessoa batia em mim e ia embora. E quando foi nesse mesmo dia 21 de maio, dia 21,
foi isso. Ele sonhou tal e foi trabalhar e eu também. Nos vimos pela última vez na hora do almoço. Quando foi à noite, ele ligou para minha filha para falar que estava vindo para casa e uma pessoa bateu na sua moto. Ele veio a falecer e a pessoa foi embora, não prestou socorro. E eu me lembro como se fosse hoje que a hora que vieram me dar notícia eu já sabia o que tinha acontecido e estou ainda tentando superar. Não é fácil, não me curei, não sou perfeita, não superei, como muita gente acha que passa, né? Passa, não é assim que funciona. Não é porque você conhece sobre a espiritualidade, não é porque você trabalha com a espiritualidade que você é perfeito. Não somos. Eu me preparei muito para fazer esse vídeo, porque é um assunto difícil. Mas eu quero dizer para você que se você tem intuições, se algo te impede de ir num lugar, se você se atrasa muitas vezes e perde aquele ônibus para o seu trabalho, se a gasolina do seu carro acaba ou ele pifa no meio do caminho, não grite, não sinta raiva, não se culpe, porque muitas vezes você não sabe, você não entende, você não percebe, mas você está sendo livre, protegido, né, de algo muito perigoso no seu caminho, tá? Então, assim, eu senti no coração de fazer esses vídeos porque muita gente me pergunta sobre isso nas consultas. Então, a diferença é, premonição geralmente vem bem antes e vem com detalhes específicos. Uma pessoa que você nunca viu, uma situação com alguém que você conhece, mas ela é rica de detalhes. E hoje eu entendo que como que você pode ajudar. Se for alguém que você conhece, você viu alguma coisa no carro, de uma forma carinhosa e tenta, né, de uma forma que não fique que assuste a pessoa. Ah, você vai viajar? Nossa, se cuida, nossa, sabe? É isso, porque tem coisas que se eu pudesse não ter visto, eu preferiria não ter visto. Até teve uma consulente que me disse assim, eu queria ter esse dom. Eu falei, se eu pudesse, eu te dava. Porque é muito estranho e difícil de assimilar. Mas eles existem, né? E a gente tem que respeitar. E eu demorei muito para tomar coragem, muito para começar a ler e muito para colocar a espiritualidade em prática na minha vida. Eu criei o canal na intuição de realmente trocar energia com vocês que estão aqui. As minhas leituras eu tento fazer da forma mais séria e positiva. Eu não entrei aqui, por exemplo, desesperada por consultas, por nada. Deixo meu contato, porque realmente a gente precisa trabalhar, né? Eu tenho um outro negócio que, se a espiritualidade realmente tomar a frente da minha vida, eu vou me dedicar 100% a ela, mas hoje, por ser mãe, né, e sozinha, eu tenho que trabalhar. Então, por isso que às vezes eu não consigo gravar vídeo toda hora para vocês, mas eu só vim dizer para vocês, deem valor à sua intuição. Se você sentir no seu coração muito, muito forte que não é para ir em tal lugar, não vá, tá? Mas como eu disse, respira fundo, faz uma prece, não age no impulso. Não ache que tudo é para te assustar ou para te pôr medo, tá bom? Porque vai ter intuições boas também, tá bom? Mas geralmente, vocês podem ver aí no YouTube, tem vários médiums, né? Pessoas que eu não gosto, né, de ficar fazendo vídeo prevendo tragédia. Porque tem pessoas que não estão preparadas para ficar ouvindo sobre tragédia. A pessoa entra numa neura, numa vibração de medo, de apocalipse, e eu vejo pessoas provando. A gente até vê às vezes, né? A pessoa falando de tsunami, que vai ter guerra, que vai ter muita morte. Tipo assim, tem previsões que eu pessoalmente respeito completamente os outros que trabalham com isso. Não faço. Por quê? Porque, infelizmente, o futuro do outro, muitas vezes, eu não vou saber de quem que eu tô falando. E se eu posto alguma coisa pesada, você às vezes que nem tem
vai passar por isso, você pira, você fica com medo. Então você começa a vibrar no medo e situações de medos vão se confirmar na sua vida. Então é para cada um, é muito específico. Então nas minhas leituras particulares, sim, eu uso baralho cigano, eu uso tarô e quando me é pedido pela espiritualidade, eu canalizo a mensagem que é para passar para o consulente que for agregar nessa leitura e falo para ele, tá? Mas de uma forma muito coerente e séria. Então eu só vim fazer esse vídeo para vocês porque eu senti no coração, porque os últimos consulentes tinham muita curiosidade sobre o assunto. Então se vocês gostarem de assuntos voltados para a espiritualidade, para isso, é só comentar no vídeo que eu vou continuar falando, tá bom? Mas o recadinho é esse. Dê valor à sua intuição. Quando você sonhar recorrentemente com alguma coisa ou com alguém, eu sempre falo, não acorda e pula da cama, vai lavar o rosto, tomar seu café, não, respira. Respira ali por umas 10 vezes, fecha o seu olho, porque o sonho ainda vai estar ali na tua mente, e anota palavras que surgiram importantes, anota nomes, vai anotando numa agendinha na sua cabeceira. Porque quando você tem sonhos recorrentes, geralmente tem uma mensagem nesse sonho. E às vezes uma mensagem importante. Então, assim, a espiritualidade fala conosco o tempo todo, gente. É através de sonho, é através de pensamento, é através de alguém que você nem conhece, que te para na rua e te fala uma coisa que você na hora fica assim, mas faz sentido. A espiritualidade fala com você quando aquele andarilho bate no seu portão te pedindo um pão. Eu vejo pessoas que vivem dentro da igreja e eu já vi vizinhos, por exemplo, que chega um andarilho, bate palma e a pessoa grita, xinga e toca do seu portão. Então, assim, a igreja não é o ir, é o ser. Então, tá faltando muito empatia. E eu vou dizer para vocês que esse mundo, nosso país, vai sofrer muito se a gente não souber pôr em prática isso. A empatia, o amor ao próximo, principalmente agora num ano de eleição. Vai ser um ano de conflitos. É um ano de número 6, que a numerologia fala que é um ano para a gente olhar para a família, para a gente resolver as situações com a nossa família. É um ano que vai ter muitos casamentos, muitos nascimentos de bebês. Vai ainda ter, infelizmente, alguns desencarnes devido ao Covid, devido a variantes. Mas a gente tem que dar o nosso melhor. E o nosso melhor é saber se colocar no lugar do outro. Então, se você tiver percepções recorrentes, anote para você lembrar. Porque você vai ver que muito que acontece na sua vida você já intuiu. Sabe aquela sensação de chegar no lugar e falar, já estive aqui? Pode ter certeza que você já esteve. É o déjà vu que a gente fala. Então, assim, eu demorei muitos anos. Eu vou fazer 37. Eu estou agora 1 ano ali, firme, meditando, praticando. Estou aqui no canal há pouquinho tempo, que eu trabalhava mais na linha de confeitaria, eu sou designer de bolos. Então, assim, sabe, eu fugia totalmente desse mundo. E hoje não fujo mais. Hoje eu aceitei que se o dom existe é porque é para ajudar de alguma forma. E se eu puder fazê-lo, farei. Então é isso, eu espero que tenha ajudado. Se você se identificou com alguma das coisas que eu falei, não tenha medo, tá bom? Respira, faça suas preces. Saiba que nada é por acaso na sua vida. Você veio aqui com um plano traçado e, querendo ou não, né? A gente tem que fazer o melhor para cumprir essa missão, digamos assim. Que Deus abençoe. Faço com muito carinho todos os vídeos aqui do canal. Precisando, tendo dúvidas sobre qualquer assunto, comentem aí nos vídeos que eu trarei mais assuntos, tá bom? Que Deus abençoe. Logo mais postagens aí de tiragem para todos os signos. Até a próxima!